Bem-vindo a mais um Diabetes News. Já quero agradecer todas as mensagens de carinho. Eu recebo muitas mensagens, muitos elogios. Fico muito feliz. As pessoas compartilham esse conteúdo e é com esse compartilhamento que nós vamos levar a informação para as pessoas entenderem como desenvolvem a diabetes e como controlar a diabetes. Alimentação, exercício físico é o melhor caminho para você ter uma vida saudável e uma diabetes controlada, e em muitos casos vencer a diabetes tipo 2. Já vamos conhecer os artigos de hoje. Benefício do exercício por faixa etária e aqui o açúcar, o mestre do disfarce, é uma coisa bem interessante de toda pessoa que desenvolve a diabetes entender, porque às vezes ele tem outros nomes e acaba passando despercebido e descontrola a sua diabetes. E eu já quero agradecer, eu respondo todo mundo sempre que eu consigo. Esse aqui veio há 7 horas atrás. Sônia, bom dia, maravilhoso o seu trabalho, passei para toda a minha família, Deus te abençoe. Leonice, muito bom o treino, estou amando suas dicas de exercício, Deus te abençoe. Sodara, olá, boa noite, amei, só que o das costas não tenho como fazer, moro em apartamento, que é esse exercício que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Sodara, eu vou te passar na próxima segunda-feira 2 sugestões de exercícios musculares e uma maneira que você pode conseguir fazer na sua casa. Então, na próxima segunda-feira, vou fazer em especial para você um exercício muscular para a região das costas que você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Então, aqui é o canal. Para quem ainda não segue, clica, ativa o sininho, clica em se inscrever, ativa o sininho. Stefano Pilon, já estamos com muitos vídeos, todos aqui com muito conteúdo para você. Vamos começar com o benefício do exercício por faixa etária, porque vocês já sabem que exercício físico é o melhor remédio para qualquer situação. Então, ele fala aqui com relação à faixa etária. Então, já vamos direto para o que interessa. De 3 a 6 anos, melhora da capacidade cognitiva, apresenta afinidade desde cedo a uma atividade prazerosa. Melhora a saúde óssea e o controle do peso. Então, falando em melhora da saúde óssea, eu vou orientar vocês. Nós adquirimos massa óssea, o seu osso ele vai se consolidando, ficando mais resistente até os 21 anos de idade. Depois disso, nós conseguimos ter a manutenção. Em alguns casos, a gente consegue ter a melhora. Que aí, o que acontece? Depois dos 21, você mantém essa massa óssea. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre osteoporose, que é a perda de massa óssea. Muitos acreditam que saltar você consegue ter impacto e tendo impacto você melhora a sua massa óssea. Isso não funciona. A caminhada e a corrida não funcionam para a massa óssea. O único exercício que funciona para a massa óssea é o exercício de musculação. É exatamente esses que eu coloquei no vídeo. Esses exercícios eles vão fazer com que a sua massa óssea se mantenha. Em alguns casos você ganhe. Mas a importância de você ter uma juventude ativa é porque você tenha uma velhice mais saudável. Os jovens de hoje, mais sedentários, que fazem menos exercício, com certeza vão vir a desenvolver algum tipo de doença mais cedo. Então, você desenvolvendo atividade física até os 21 é o grande benéfico para a sua saúde. Nesse momento de quarentena, esses exercícios que eu coloquei aqui, que estão aqui e os outros, você consegue fazer de maneira super tranquila na sua casa. Você pode fazer com seu filho, pode fazer com a sua filha, pode fazer com o sobrinho, com um amigo, com qualquer parente que seja, que vocês vão colher os benefícios, sendo na sua casa. É possível fazer um ganho de massa muscular treinando dentro de casa. É possível você conseguir controlar sua glicemia fazendo exercício dentro de casa. Então, façam os exercícios que só vão te ajudar.
de 6 a 17 anos. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Capacidade cognitiva, condicionamento cardiovascular, melhora da saúde óssea, melhora do status de risco de cardiovasculares, melhora no controle de peso e adiposidade. A gente vê a obesidade infantil crescendo muito, então olha só o benefício. Apresentam menos sintomas depressivos comparados aos que não praticam. Então essa é uma coisa bem interessante nessa idade hoje. Infelizmente os jovens estão com bastante problemas com relação à parte das emoções, então você vê que o exercício ajuda até nessa parte também. Melhora a sociabilidade e a personalidade em trabalho em equipe. Isso no momento está um pouco mais difícil, né? Pela questão do coronavírus e por a gente estar mais afastado. Mas ele melhora, porque uma criança que começa a jogar num grupinho de pessoas, um futebol, um vôlei, qualquer atividade, uma queimada, começa a sociabilizar, faz amizade, e isso faz com que ela venha a ser um adulto muito mais sociável. Vou passar um caso que eu peguei já, na época que eu tinha o meu espaço de treinamento, bem no início da minha carreira como aluno de personal. Treinei duas meninas, a mãe e o pai de uma dessas meninas. Elas tinham 17 para 18 anos. Eu vou até voltar a câmera para mim aqui, para vocês verem. Esse é um caso real que eu quero dividir. E aí eles vieram fazer a primeira aula de treinamento junto comigo. Veio todo mundo. E como eu já estava habituado a trabalhar com bastante gente, coloquei elas para fazer uma atividade na aeróbia na esteira. E eu sempre usei esse aparelhinho que hoje o pessoal usa para medir a oxigenação, para ver o batimento cardíaco, porque ele é prático. Então eu sempre gostei de aferir a parte do treinamento junto ao aeróbio e o batimento cardíaco, para ir ajustando as intensidades de treino. E as meninas de 17 anos, com 5 minutos de exercício, imagina que seria subir 4 lances de escada. Batimento 170, um batimento muito alto para a idade. E aí eu cheguei na mãe de uma delas, falei assim, ó, eu vi um batimento muito alto da sua filha e da amiga dela. Para você ter ideia, tem alunas minhas de 70 anos que com o mesmo esforço, o batimento não passa de 140. As meninas de 17 anos estavam com um batimento de 170. Então, olha a referência, a mesma intensidade. Vou desenhar para vocês a situação para vocês entenderem perfeitamente. Andando na esteira numa velocidade de 5, é uma esteira que eu trabalhava que tinha inclinação, então vamos pôr uma inclinação de 10. Inclinação de 10, 5 por hora. Andando 5 minutos. Chegou próximo do 5º minuto, batimento 170. Eu tinha naquela época alunas de 70 anos que andando naquela intensidade, o batimento não passava de 140. Cheguei na mãe dela e falei assim, ó, vamos num cardiologista? Só para tirar essa questão da minha cabeça, porque o batimento delas ficou muito alto pela idade delas. Uma pessoa de 17 anos, a gente acredita que tem um condicionamento físico bom, porque pela própria idade você se estimula a se mexer. Resumindo a história, eu tinha na época um aluno que era cardiologista, eles até foram nesse aluno, é meu amigo, companheiro até hoje, é meu cardiologista pessoal, e fez os exames, não deu nada, tudo ok. O que era? Descondicionamento físico. Elas estavam estudando 3 anos, 100% para um vestibular de medicina, e esqueceram da parte física do corpo. Então você imagina que, vamos supor, em 3 anos teoricamente sedentária, meninas de 17 anos não estavam desenvolvendo a sua capacidade. E elas estavam com um condicionamento físico pior do que uma aluna treinada de 70 anos que teve uma infância, vamos considerar aí uma infância e juventude até 21 anos, ativa. Pela própria época que você tinha menos meios de locomoção motorizado, você era obrigado a fazer mais atividade física. Então, pessoas de 70 anos hoje podem ser mais saudáveis do que
pessoas de 17 anos. Então, daqui a pouco vai ser normal a gente ver avós mais condicionados do que os netos. O pique do avô ser maior do que o do neto. Resumindo, depois de 6 meses a 1 ano de treinamento, essa menina que andando a 5 por hora na esteira, 5 minutos o batimento chegava a 170, conseguiu completar uma prova de corrida de 10 km, correndo numa média de 10 km por hora. A evolução dela foi muito rápida, por quê? Pela idade. Ela era fisicamente inativa, começou a fazer exercício, mas ela era magra e ela era jovem. Então a evolução era muito rápida. O que um treinamento de uma pessoa mais velha demora-se um pouco mais para recuperar, com ela foi mais rápido, porque os hormônios estão trabalhando muito a favor, então ela recupera muito rápido de um treinamento após o outro. Então eu consegui acompanhar essa evolução de condicionamento físico e foi na época o primeiro caso que eu tinha pego de uma pessoa tão nova com um condicionamento teoricamente tão fraco, sendo que ele estava pior de uma pessoa com uma idade muito mais avançada do que a dela. Então, essa é a importância de você estimular as crianças a fazerem, de você fazer junto, para que todos tenham mais saúde, todos se divirtam e curtam as coisas boas da vida. Vamos voltar para o artigo. Adulto. Menor risco de mortalidade por todas as causas. Menor incidência da mortalidade cardiovascular. Olha lá aqui, ó. Menor incidência de hipertensão, diabetes tipo 2. Câncer de vesícula, mama, cólon, endométrio, esôfago, rim, estômago e pulmão. Menor risco de demência, capacidade cognitiva, melhora da função cognitiva após treino aeróbio, qualidade de vida, qualidade de sono, que é uma coisa que atrapalha muito o controle glicêmico. Quem tem a diabetes tipo 2 e não dorme bem, a grande chance de, mesmo com medicação, alimentação, vai ter a glicemia de jejum alta, pela questão de privação de sono. O organismo libera hormônios que vão te atrapalhar muito no controle da glicemia. Menor percepção de ansiedade e depressão, pessoas saudáveis, pessoas já com esse diagnóstico, menor incidência de depressão, redução do risco de ganho excessivo de peso, perda de peso, prevenção de reganho de peso após redução inicial, quando atingido as metas de exercícios semanais. Efeito aditivo da perda de peso, quando combinado com a restrição calórica moderada. Essa questão da alimentação, eu vou passar uma opinião minha. Se você faz uma alimentação de poucos carboidratos, você nem precisa pensar em questão calórica. Você vai se alimentar com a saciedade. Se sentiu satisfeito, pode parar de se alimentar. A característica de uma alimentação com bastante proteína e poucos carboidratos, sendo que os legumes são à vontade, as verduras, você consegue ter um ganho de controle glicêmico muito mais fácil. Então, eu sou adepto da alimentação low carb, que seriam baixos carboidratos. Não vou nem comentar com alimentos processados. Eles são totalmente extinguidos da alimentação. E aí você não precisa ficar se preocupando tanto com relação às calorias. Você vai alimentar e comer a comida de verdade mesmo. Idosos, queda, menor índice de complicações. Por que os idosos caem? Quando você perde massa muscular com relação à idade, isso se chama sarcopenia. Você tem a perda de massa muscular, que seria a osteoporose, e você tem a perda de massa muscular, que chama sarcopenia. Com a perda de massa muscular, você perde o equilíbrio. Muitos idosos e alunos do programa Diabetes Nunca Mais falam que melhoraram e muito a questão da força e do equilíbrio. Então eles falam, hoje eu ando melhor, antes eu tropeçava no reto, hoje eu estou andando muito melhor. É porque você ganhou musculatura. Ou você deixa de perder a musculatura que você perderia pelo próprio desgaste do corpo.
melhora no diagnóstico de fragilidade. Aqui, ó, menor taxa de perda muscular, com aumento da independência e funcionalidade corporal. Então, isso chama sarcopenia. Vamos agora para os vilões, que muitas pessoas acreditam ser o grande mal, mas que eu vou mostrar para você que existem vários tipos de açúcar. E o consumo excessivo é o que é o grande vilão. É um artigo muito interessante da Lilian Monteiro. Nutricionista alerta sobre os açúcares secretos nos alimentos, camuflados com mais diversos nomes no rótulo. Porque existem muitos nomes que ficam por baixo dos panos e às vezes a pessoa lê, não sabe que tem açúcar, acredita que não tem e na verdade tem. Ó, para não se perder, nada como se armar de informação, que é o que eu falo. Sempre informação é o que vai fazer você combater a diabetes tipo 2. Sobre os açúcares, é importante saber que existem dois tipos presentes na dieta: os naturais e os adicionados. A nutricionista Adriana Stavro, especialista em doenças crônicas. A diabetes é uma doença crônica, não transmissíveis pelo Hospital Albert Einstein. Explica que os açúcares naturais são encontrados naturalmente em alimentos como frutas, que é a frutose, leite, lactose. É bem legal esse artigo, que ele vai mostrar para vocês agora, mais um pouco abaixo, quais são os tipos de açúcar e quais são as formas. Então, na hora que você lê um rótulo, você vai conseguir entender. Já os adicionados incluem qualquer açúcar adicionado aos alimentos ou bebidas durante a preparação, como colocar açúcar no café ou adicionar açúcar aos cereais, bolos, bolachas. Esses podem ser desde os naturais, como o mascavo, demerara ou mel, bem como outros tipos fabricados quimicamente, como o xarope de milho. Muitas pessoas não sabem que o xarope de milho é açúcar, com alto teor de frutose. Então é esse pedacinho aqui e depois ela já vai detalhar exatamente todos os açúcares. Então ela comenta sobre a adição de açúcar e ela coloca aqui, ó, existem pelo menos 35 nomes listados no rótulo. Então são 35 maneiras de colocar que tem açúcar naquele alimento industrializado que às vezes passam despercebido. Aí ela fala que alguns são comuns, como sacarose, açúcar mascavo, demerara, porém outros são difíceis, como maltodestrina e destrose. Maltodestrina é muito utilizado por o pessoal de fisiculturismo, que utiliza durante o treino, às vezes uma intensidade de treino muito intensa, uma duração muito longa. Algumas pessoas que têm dificuldade de ganho de massa muscular acabam utilizando, mas ele é açúcar puro. Para a nutricionista, a melhor maneira de evitar a compra de produtos com adição de açúcar é ler a lista de ingredientes. E aqui ela dá uma dica fundamental que eu já falei em outros Diabetes News e é bem interessante, você tem que recordar disso. Mas também aprende a identificar outros tipos de açúcar que aparecem na forma de sacarose, glicose, destrose, xarope de glicose, xarope de milho com alto teor de frutose, destrina, adoçantes ou malte. Ó, essa é a dica de ouro. Ó. Lembre-se de que os ingredientes são listados por ordem de quantidade, do maior para o menor. Então, a hora que você vai ler de qualquer alimento industrializado, o primeiro ingrediente é o que tem a maior quantidade. E aí depois você vai e olha na questão dos carboidratos. E aí você pega a referência, por exemplo, uma proporção de 50 gramas daquele alimento, 25 é carboidrato. Então 50% é açúcar, você vai lá nos ingredientes e vê o que tem nele. Eu já vou partir para a parte principal. Lembra que quem quer ler o artigo na íntegra, sempre está na descrição do vídeo. Então, ó, açúcares simples. Destrose, frutose, galactose, glicose, lactose, maltose e sacarose. Esses são os açúcares simples. Açúcares sólidos ou granulados. Ó, açúcar de beterraba, açúcar mascavo, cristal, açúcar de coco, açúcar de confeiteiro, também conhecido como açúcar em pó. Frutose cristalizada, açúcar demerara, destrina,
malte diastático, etilmaltol, açúcar dourado, maltodestrina, açúcar branco refinado, açúcar granulado ou de mesa, açúcar light, xarope de glicose, frutose cristalina e açúcar invertido. Vou ser sincero para você que tem alguns nomes desses que eu, falo a verdade, nunca tinha lido. Açúcares líquidos ou xarope, ou em xarope, aí vem agave néctar, syrup melaço, xarope de arroz, caramelo, xarope de alfarroba, xarope de milho, açúcar de cana evaporizado ou desidratado, xarope de ouro, mel, extrato, xarope de malte, xarope de bordo, xarope de sorgo. Descubra onde está presente. Então aqui ele vai falar da onde que vem cada tipo de açúcar. Então, ó, a frutose encontrada em frutas. Então, há uma coisa que você tem que pensar. Quem tem a diabetes tipo 2 pode tomar suco de frutas? Não é indicado o suco de frutas, porque tem uma concentração muito grande de frutose, vai fazer com que sua glicose suba. Em alguns casos, você é indicado consumir a fruta por inteiro, porque tem a quantidade de fibras, vai fazer com que sua glicemia oscile menos. Mas quando você está com a glicose descontrolada, uma fruta coringa que não vai fazer com que você aumente a sua glicemia é o morango. Fruta encontrado nas frutas, mel, vegetais de raiz. Estudos evidenciam os efeitos nocivos do alto consumo de frutose. Entre elas, a resistência à insulina. Para quem já me segue, já ouviu outros Diabetes News, resistência à insulina é o primeiro passo antes de você vir a desenvolver a diabetes. Aí depois aqui, síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É a resistência à insulina, é a pressão alta, é o colesterol alto. Então, você vem a desenvolver depois da resistência à insulina. A resistência à insulina é sempre antes. Esteatose hepática não alcoólica, fígado gorduroso. Então, esteatose hepática é gordura no fígado. E a diabetes tipo 2. Galactose, presente em pequenas quantidades em algumas frutas, vegetais, grãos e laticínios. Glicose, encontrada em frutas e mel. A glicose e a frutose, mesmo sendo comuns e frequentemente encontradas juntas, têm efeitos diferentes no corpo. A glicose pode ser metabolizada por quase todas as células. Essa é uma diferença que você tem que entender e é muito importante, e é por isso que às vezes a sua glicose ela não fica no nível que você deseja. Então, a glicose pode ser metabolizada por quase todas as células. Então, você tem o consumo da glicose. Ela pode ser metabolizada por todas as células do seu corpo quase. Enquanto a frutose é metabolizada 100% no fígado. Então, quando você tem um excesso de glicose junto com excesso de frutose, há grande chance de vir a desenvolver a gordura no fígado. Exatamente por isso, porque ela é só metabolizada no fígado. Lactose, é a galactose mais a glicose, encontrada em produtos lácteos. Maltose, glicose mais glicose. Ocorre quando os amidos são decompostos por enzimas, encontrada em malte e produtos fermentados. Sacarose, é a glicose mais a frutose. É a principal fonte alimentar. É o açúcar de mesa granulada, feito de beterraba ou cana-de-açúcar. Consiste em 50% glicose e 50% frutose. A sacarose é encontrada em muitos alimentos, incluindo sorvetes, doces, bolos, biscoitos, refrigerantes, conservas de frutas, carne processadas, cereais matinais e ketchup. Então, essa é a importância de você ler o rótulo. Quando você tem a noção do que tem nos alimentos, é muito mais fácil você controlar a sua diabetes. Fazendo exercício físico, entendendo a questão alimentar, não tem como você não ter a diabetes controlada. Xarope de milho rico em frutose é amplamente utilizado na indústria alimentícia, produzido a partir do amido de milho, por meio de um processo industrial, e consiste em frutose e glicose. É encontrado em alimentos como refrigerantes,
pães, biscoitos, doces, sorvetes, bolos, barras de cereais e muitos outros. Néctar de agave, também chamado de xarope de agave, é produzido a partir da planta agave. É frequentemente usado como uma das alternativas saudáveis ao açúcar, porque não aumenta tanto os níveis de açúcar no sangue. No entanto, contém cerca de 70 a 90% de frutose e 10 a 30% de glicose. Então, por que ele não aumenta tanto? Para você entender. Ele vai direto para o fígado. A glicose que vai fazer com que você aumente o açúcar no sangue vai direto para a corrente sanguínea. O agave ele tem de 70 a 90, então por isso que ele fala aqui, ó, porque não aumenta tanto o açúcar do seu sangue. Finalizando mais esse artigo, eu vou te dar mais uma dica infalível. Voltamos para mim. Você está com dúvida do alimento. O que você tem que fazer? Pegar o glicosímetro, ingere uma quantidade pequena do alimento, marca entre 1h30 a 2 horas e mede a sua glicose. Se ela subiu referente ao que estava, você é intolerante a esse alimento, ele tem bastante açúcar, no caso, glicose, ou qual a fonte de açúcar que você viu que tem várias, ele tenha. Se a sua glicose se manteve estável, esse alimento não vai interferir no seu controle da glicemia. Essa é uma dica de ouro, que você, toda vez que tiver dúvida com relação a qualquer tipo de alimento, mede de 1h30 a 2 horas após o consumo. Você pode medir antes e depois, ou medir somente depois. Se você tem uma diabetes, lembra, para ela estar nos níveis controlados é de 70 a 180. Se você ainda não tem, mas desconfia que possa vir a desenvolver, após a ingestão de qualquer alimento, ela tem que estar no máximo 140. Se ela estiver acima disso, já desconfie que você está resistente à insulina. Esse foi mais um Diabetes News. Ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem, na segunda-feira, com mais uma dica de treino.